Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estamos a celebrar o quarto domingo do tempo comum. Neste domingo o Senhor fala-nos de escutar a sua voz, a voz de Deus que nos ensina, como Jesus no Evangelho, com autoridade. Autoridade sobre a nossa vida porque Ele é Criador da nossa vida, autoridade sobre nós porque Ele nos criou e Ele sabe o que é que está no nosso coração. Peçamos ao Senhor, nesta missa, que o Senhor nos faça escutar a sua voz, silenciar outras vozes, para que possamos ouvi-lo com atenção. E agora invoquemo-lo na sua misericórdia e peçamos o perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças, ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Mériba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Leitura do livro do Deuteronômio. A segunda. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor, para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. O Senhor seja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga e começou a ensinar,
Todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu-o, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina, com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Este é o apelo do Salmo responsorial, podemos dizer, este é o apelo que a Igreja faz sempre a todo o mundo na sua missão. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Só este versículo diz-nos muita coisa acerca de Deus e acerca do homem. Diz-nos acerca de Deus, do seu desejo de falar connosco, de comunicar connosco. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, porque certamente hoje o Senhor quer falar convosco, não fecheis o vosso coração. Deus ama-nos e significa que Ele se preocupa com o nosso destino, com a nossa vida. Então, isso manifesta-se no facto de Deus nos querer dizer coisas. Deus tem cuidado, olha para nós, para cada um de nós, não para a humanidade no geral, mas para cada um de nós, e tem uma palavra a dizer que vai ao nosso encontro, vai ao encontro das perguntas do nosso coração, dos medos que temos, das dúvidas do nosso caminho. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Foi o que aconteceu, por exemplo, neste Evangelho. Nós vemos Jesus, como era habitual, em Cafarnaum, onde esteve tantas vezes, na sinagoga. E vemos toda a gente na sinagoga a ouvir Jesus, a ouvir atentamente Jesus e a ficarem surpreendidos com a sua doutrina, diz o evangelista. Todos se maravilhavam com a sua doutrina. O que é que havia diferente de Jesus, dos restantes? Diz, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Qual era a principal diferença que encontramos em Jesus? O que é esta autoridade? Qual é que é a diferença entre Jesus e os escribas? Bem, os escribas, tipicamente, quando ensinavam, usavam um argumento de autoridade. Diziam, eu sou da escola de um mestre qualquer, do mestre Gamaliel, que era da escola de outro mestre, e iam sempre dar a Moisés, seguindo a lei de Moisés, porque Moisés ensinou assim, porque Deus revelou a Moisés a sua lei e entregou as tábuas da lei. E por isso nós ensinamos assim, que está de acordo com a lei de Moisés. Portanto, a autoridade dos escribas era uma autoridade que vinha numa cadeia até Moisés. Moisés, aquele grande homem com quem Deus falou e a quem Deus entregou a lei do povo de Israel. Jesus, quando ensina e quando age, fala em seu próprio nome, não já em nome de outro. E nós vemos logo a seguir, neste caso, nesta cura, neste exorcismo deste homem possuído com um espírito impuro. Que tens tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vemos o incómodo deste homem possuído, porque vê ali a própria presença de Deus. Sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus diz, cala-te e sai desse homem. E o demónio saiu. Cala-te e sai desse homem. Jesus não lhe disse pela autoridade de este ou daquele, segundo a lei de Moisés. Jesus, pela sua própria autoridade, tem poder para expulsar o demónio, como tinha poder para ensinar. A autoridade de Jesus vem do facto de ele ser Deus, e não como os escribas, de uma citação, de um argumento de autoridade. E citavam sempre Moisés. Nós, na primeira leitura, vemos no livro do Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, e Moisés fala ao povo dizendo, o Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. Ele deveis escutar. Esta frase é uma frase importantíssima, verdadeiramente profética. Portanto, Moisés era um homem ímpar no Antigo Testamento. As várias descrições que se fazem de Moisés, Moisés
falava com Deus face a face. Isto para o povo de Israel era incompreensível. Eles sabiam que quem visse a Deus morreria. Deus era tão sagrado que se alguém visse a Deus face a face, não conseguiria aguentar. Contudo, nós vemos que Moisés, tantas vezes no deserto, subia à montanha e falava com Deus. Quando uma nuvem de luz descia sobre Moisés, era sinal da presença de Deus. E uma descrição muito bonita dizia que quando Moisés vinha de falar com Deus, de comunicar com Deus, de ouvir o que Deus tinha para dizer, Moisés vinha luminoso. Portanto, Moisés ficava contagiado com aquela luz da Shekinah, daquela nuvem de luz, que era a própria presença de Deus, e ficava assim também luminoso, participava desta luminosidade para iluminar o povo que lhe era confiado. Numa outra descrição diz tão simplesmente isto: Moisés era amigo de Deus. E essa é a descrição mais bonita que nós podemos ter da nossa relação com Deus. Ele era amigo de Deus, falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. E por isso, claro, nós vemos que Moisés é sempre citado por todos os judeus, é sempre. A lei mosaica, a lei de Moisés, é sempre citada, porque o Senhor próprio entregou os 10 mandamentos a Moisés. E de repente Moisés diz: o Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti e de entre os teus irmãos um profeta como eu, a ele deveis escutar. E portanto Moisés aponta para o futuro, para aquele que há de vir. E esse sim nós devemos escutar. Esse, claro, é Jesus, Deus no meio de nós, que vem ensinar a boa nova, que é isso mesmo, dizer: o reino de Deus já está no meio de vós. Falando da sua própria pessoa, eu já estou no meio de vós. Ora, esta autoridade de Jesus confia ao seu corpo sobre a terra, que é a Igreja. Jesus, ao instituir a Igreja, com São Pedro e os outros apóstolos, entrega esta autoridade, este poder que tem, que é um serviço de salvação a todos os povos, à sua Igreja. E por isso nós obedecemos à Igreja. E por isso nós somos chamados a escutar a voz de Deus na Igreja. Porque é difícil para nós, muitas vezes na nossa vida, como cumprir isto. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Como disse, este versículo é muito denso. Como é que eu ouço a voz de Deus? Tantas pessoas têm esta pergunta. Quantas pessoas às vezes dizem: eu gostava de ter o dom da fé, tens muita sorte porque tu tens o dom da fé, eu não nasci com isso. É uma injustiça, uns têm fé e outros não têm, uns têm uma capacidade de ouvir uma voz e outros não têm. Não, quer dizer, Deus fala ao coração de todos, mas é preciso dispor o nosso coração para ouvir a sua voz. E é preciso saber procurar a voz de Deus. Deus fala na nossa consciência retamente formada, claro. A nossa consciência, diz a Igreja, é como um santuário. Nós somos templo de Deus, por isso Deus fala no nosso coração, certo? Deus fala através, sobretudo, da sua Igreja. Como eu disse, Deus entrega a sua autoridade, o próprio Jesus Cristo institui a Igreja para que ela possa agir em nome de Deus. Por isso, eu quero ouvir a voz de Deus, eu não sei o que é que Deus tem para dizer, eu ouço a Igreja. E a Igreja fala de forma clara, e a Igreja fala numa linguagem que nós conseguimos escutar. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor na sua Igreja, não fecheis os vossos corações. O nosso desafio depois é não fechar os corações no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa soberba de acharmos a Igreja diz isto, mas já devia dizer outra coisa. A Igreja diz isto há tempo demais e devia atualizar-se. Enfim, arranjamos sempre muitos argumentos para, no fundo, dizer que a nossa voz está mais atualizada, está mais certa do que a voz da Igreja, que é dizer a voz de Deus. Mas mais, estas leituras também nos lembram uma dimensão importantíssima já da nossa vida, que é a nossa vocação profética. Nós somos constituídos pelo batismo como um povo profético. Significa, a nossa missão no meio do mundo é, como Moisés, falar de Deus aos homens. Nós, ao aproximar-nos da Eucaristia, ao aproximarmos de Deus pela oração, também ficamos assim luminosos. E o testemunho da vida que somos chamados a dar é dar esse testemunho de luz, que não nos vem de nós, mas que vem de Deus, que quer habitar no meio de nós. A pergunta que nós fazemos: eu reconheço na minha vida que posso ver a Deus face a face, quando o vejo na sua Igreja, nos seus sacramentos? Eu posso dizer de mim, sou amigo de Deus, como se dizia de Moisés? As pessoas olhando, eu muitas vezes pergunto-me isso, porque sou padre, mas de todos, será que as pessoas olhando para mim veem a Deus? Reconhecem a Deus? Sim, nós os padres é fácil, andamos de cabeção, portanto é fácil reconhecer a um padre, portanto a Igreja e portanto Deus, aí é automático. Os consagrados, não é? Nos seus hábitos, só até nesse sinal exterior é fácil perceber que até isso, uma coisa tão simples como a maneira de vestir, pode falar de Deus. Mas cada um dos leigos, aqueles que vivem no meio do mundo, no trabalho,
na vida familiar? Será que eu, pela minha maneira de viver, sou profeta? Falo de Deus aos outros e os outros reconhecem a presença de Deus em mim? E esta pergunta, como acaba a primeira leitura do livro do Deuteronômio, é uma pergunta dura, é uma frase muito forte, como são as frases do Antigo Testamento. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Deixemos isto ressoar no nosso coração. Será que eu digo coisas em nome de Deus que não são de Deus? Isso significa, as pessoas reconhecem que eu sou cristão, as pessoas sabem que eu sou católico e veem-me dar um mau testemunho. Isso é dizer coisas em nome de Deus, mas não dizer coisas de Deus, porque as pessoas associam, e muitas vezes o escândalo que existe nos outros e a razão dos outros se afastarem da igreja tem a ver com o nosso mau testemunho. O meu pecado não afeta só a minha vida, a minha relação com Deus, afeta a vida dos outros. Por isso é que Jesus criticava tanto aqueles que causavam escândalo. Porque causar escândalo é tocar naquilo que é mais sagrado, que é a relação que Deus tem com os outros. Eu, pelo meu mau testemunho, posso afastar pessoas de Deus. Eu, porque fui um pai ou uma mãe preguiçoso, porque não rezei com os meus filhos, porque os ensinei a amar a Jesus Cristo, porque não os acompanhei nas dimensões da sua vida, se calhar fiz com que eles se afastassem de Deus. Não conseguiram ouvir a voz de Deus, porque eu não comecei por dar o testemunho da minha vida e não os ajudei a crescer para Deus. E quem fala dos pais, fala de qualquer um de nós. Ai daquele que fizer isso, ou que falar de outros deuses, que na sua vida adorar outros deuses, como normalmente fazemos nós próprios no centro. Bem, o Senhor vem para nos curar de tudo isto. O Senhor vem porque tem autoridade para nos curar destes falsos deuses, quando estamos possuídos. Mas temos de pedir ao Senhor que nos abra o coração e temos de fazer por isso. Por isso, cada um de nós, nas nossas famílias, neste tempo de confinamento, é tempo de voltar a Deus. É tempo de perguntar todos os dias o que é que hoje o Senhor me diz e o que é que hoje eu respondo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, nesta oração não se limite cada um a pedir por si mesmo ou por suas necessidades, mas oremos a Cristo Nosso Senhor por todo o povo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os pastores e os fiéis do povo de Deus recebam as riquezas da divina bondade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os catecúmenos da Igreja recebam o dom da fé e da caridade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os homens que trabalham a terra tenham a alegria de haver dar frutos abundantes, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que quantos invocam com fé a misericórdia divina recebam a clemência de Cristo Salvador, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor.
para que os nossos parentes e amigos recebam os bens do corpo e da alma que precisam. Oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor. Para que o juiz dos vivos e dos mortos dê o descanso eterno às almas dos fiéis defuntos. Oremos, irmãos. Ouve-nos, Senhor. Atendei com bondade, Senhor Jesus Cristo, as nossas preces e ouvi as súplicas da vossa Igreja. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor seja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Dominus
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento, aqueles que nos acompanham em suas casas, somos chamados a fazer a comunhão espiritual, este desejo de receber Jesus. Ó Jesus, vinde e vivei em mim. Ó meu Jesus, eu creio que vós estáis no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo que venhais à minha alma. Já que agora não vos posso receber no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Como se já tivesseis vindo, eu vos abraço e me uno a vós. Não permitais que eu jamais me separe de vós. Vai viver em
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Sei que vários têm partilhado a dificuldade que é estar na missa em casa. É difícil concentrarem-se, é difícil estarem sossegados, é difícil assistir à missa da sala. Por isso desafio a todos, como já tinha dito a semana passada, a prepararem bem o espaço e a preparar, claro, o coração para assistir à missa. Desafio a que façam um pequenino altar onde tem o computador ou a televisão com uma toalha, uma vela acesa, uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, que, obviamente, os telefones desligados, ou seja, tudo o que possa ser uma distração que habitualmente há em casa, tentemos fazer o mais aproximado de uma igreja. Se calhar, se eu estiver sentado no sofá, numa poltrona muito confortável, não é tão simpático, posso ir buscar umas cadeiras da casa de jantar. Quando for para estar de pé, estou de pé. Quando for para estar ajoelhado, estou ajoelhado. Quer dizer, tudo isso são gestos que ajudam o nosso corpo, porque nós somos uma unidade de corpo e alma, não é só o nosso espírito que reza, o nosso corpo reza também. Por isso são tão importantes e a Igreja se preocupa tanto também com este aspecto exterior para nos ajudar a rezar. Portanto, desafio todos que sejam criativos, que se ajudem também uns aos outros para poderem, o mais possível, estar na missa, acompanhar a missa e que isso possa dar frutos. E desafio, já agora várias pessoas me vão mandando umas fotografias dos altares, portanto, vou oficialmente abrir um concurso do melhor altar, portanto, podem mandar para mim, o júri sou eu, pronto, com a minha autoridade vou decidir qual é que é o melhor, no final depois farei o anúncio e talvez dê um prémio, não sei, mas gostava de ver também como é que cada um em sua casa e com a sua família tem preparado o seu coração e o seu espaço para poder participar melhor na missa. Deixo-vos agora com a bênção de Deus para cada um e para as vossas famílias. O Senhor seja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.